E passaremos agora a palavra para a senhora Valéria, coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo. Uma boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente a deputada Grace Elias pela oportunidade de falar sobre alienação parental. Eu fiz uma apresentação, sei que não vai dar tempo de falar tudo, mas eu gostaria de passar alguns slides. Posso falar em pé? Ah, que bom. Posso ficar em pé, gente? Então, tá bom. Eu acho que esse é o momento de realmente desmistificar algumas questões relativas à lei de alienação parental e esse slide traz esses pontos principais. Vamos lá. Uma questão que se tem colocado é a seguinte, mas existe alienação? Alienação, difamação, calúnia, etc. São fatos da vida. O grande problema dessa lei está em transformar um fato da vida em uma doença. E na primeira mesa nós tivemos um colega falando que algumas pessoas dizem, mas não existe síndrome, mas existe alienação. O problema é que se faz laudo em relação a isso. Então, essa lei transformou um comportamento cotidiano em uma síndrome. Foi a grande sacada do criador dessa síndrome e vem trazendo todos esses problemas para nós. Não há como negar que o criador dessa lei, ele era um defensor da pedofilia, ele foi investigado, se suicidou. É uma lei com origem viciada. Existe um princípio no direito que é, uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Então, eu não posso ignorar a árvore e tentar aproveitar os frutos. É uma lei que foi feita por alguém que tinha um olhar complacente com denúncias de abuso sexual. O que tem acontecido na prática, eu me coloco como promotor, especialista em gênero, especialista em enfrentamento à violência contra a mulher. Quando uma criança diz que foi abusada sexualmente e não tem prova, e em regra não tem prova, gente, a prova é difícil. Por quê? A criança se retrata, esse é o padrão, aliás, descrito por inúmeros estudos. Segundo, não tem vestígios físicos. A perícia tem que ser feita em até 9 horas. 9 horas. Em boca e corpo para constatar material. E no órgão genital feminino, até 72 horas. Só que a criança demora muito mais tempo para falar. Quando ela chega até a avaliação, até o médico, já passou esse prazo. Então, em regra, o laudo é negativo. Isso todos os estudos internacionais apontam. E o estuprador, o pedófilo, ele é um bom cidadão. Eu trabalhei 5 anos fazendo audiência de estupro. E sempre eu dizia, eu queria colocar uma venda nos meus olhos. Porque eu era incapaz de acreditar que aquele homem poderia cometer aqueles crimes. Então, é difícil trabalhar com estupro? É. Porque o homem é um perfil, tem aquele perfil do bom cidadão, que convence, ele é educado, simpático. Até porque os estudos dizem, se ele for carrancudo, se ele for antipático, ele afasta a criança. O pedófilo, ele é agradável, o abusador também, tá? Eu gostaria de colocar algumas questões que eu acho importantes. A nossa deputada, ela mencionou, a doutora Grace, que a lei já existia em outros países, ela foi revogada. É verdade. Um dos únicos países que tinha essa lei é o México. No México aconteceu um suicídio coletivo, porque o juiz entregou os filhos ao suspeito de abuso sexual, a família toda se matou. O que aconteceu em seguida? A lei foi revogada. No Brasil, nós já temos casos de suicídio. Não são poucos, mas esse é um deles. De mães que denunciaram abuso sexual e perderam a guarda dos seus filhos. Algumas se mataram, essa é uma delas. E a nossa lei continua em vigor. Que exemplo a gente está dando para o mundo? O nosso país vizinho, no primeiro suicídio, revogou a lei. A nossa lei continua em vigor. Isso é importante a gente mencionar. A nossa lei continua em vigor, apesar de todas as manifestações de órgãos internacionais criticando a síndrome da alienação parental. O mundo é pacífico em dizer, essa síndrome coloca em risco crianças e mulheres. Está aqui, a ONU em 2016, a OEA em 2017, em 2018, CONANDA, que é o órgão máximo de proteção das crianças, diz, essa lei torna suspeita uma notícia de abuso, é perigosa, e disse que as punições perdem a razoabilidade, exatamente nesses termos.
A lei de alienação parental ela está assentada em inúmeros mitos, inúmeras histórias construídas que não correspondem à verdade. Eu gostaria de salientar alguns. Esse é um dos mais perversos. A mentira, a história da memória falsa. Não existe memória falsa em abuso sexual. Essas pesquisas construídas na época da década de 80 nos Estados Unidos, já foram todas derrubadas no leste europeu, nos Estados Unidos, para dizer, todas essas pesquisas nunca trataram de abuso sexual. Então, pegaram uma pesquisa feita com passeio no shopping, por exemplo, e disseram, se a criança acha que passeou no shopping e nunca passeou, tem memória falsa. Então é possível inventar que essa criança tem memória falsa de estupro. Todos os estudos científicos mais atuais dizem, não existe memória falsa em abuso. Só que você junta lei de alienação parental, mas esse mito da memória falsa, o que tem acontecido? Quanto mais a criança diz, e as nossas mães estão aqui para dizer, para comprovar isso, que ela foi estuprada, mais se fala que a criança foi manipulada do que se é memória falsa. Essa aqui é uma referência de uma estudiosa americana, específica sobre memória falsa. Quanto aos índices de denúncia falsa, dizem, mas as mulheres mentem, ensinam as crianças a mentir. Os índices de denúncia falsa são inferiores a 0,2%. Quando uma criança denuncia um abuso, em regra, ele aconteceu. Existe um outro mito de que se a criança se retrata, o estupro não aconteceu. O padrão de uma criança é a retratação, porque ela não suporta o peso de ser a acusadora do seu próprio pai. Posso ficar? Estou aqui correndo. Esse mito também é muito importante, que o estupro é comprovado por laudo. Eu posso afiançar, deputada, que eu já ouvi de técnicas, eu sou promotora de justiça há mais de 20 anos, atuo há muitos anos na área criminal e outras áreas, já ouvi de algumas técnicas o seguinte, o laudo foi negativo, o estupro não aconteceu. Esse mito ele está presente nos fóruns, está presente no nosso dia a dia, está presente nos processos. Só que, em regra, não existe penetração. Só de 7 a 10% dos casos tem penetração. Ainda que aconteça a penetração, em regra, o laudo é negativo. Ontem eu conversei com uma médica legista, porque eu sabia que vinha para cá. Ela me forneceu vários estudos brasileiros e internacionais mostrando que os índices de laudo positivo eles variam de 8, 10, 13%, mesmo quando se faz a perícia no prazo. Nós que atuamos na área criminal, nós sabemos o laudo em regra negativo. Mas quem atua na área de família, por vezes, não tem esse conhecimento da área criminal, pensa, laudo negativo, criança se retratou, é igual mãe alienadora. Aqui tem esses dados, essas exigências em relação à perícia. Eu vou deixar depois à disposição o PowerPoint. Esse mito também é muito importante. E a doutora até mencionou agora, essa falta de interlocução entre a área criminal e a civil. Muitas vezes se entende, mas o inquérito policial foi arquivado, então o suspeito é inocente. Ou ele foi absolvido, então ele é inocente. Não. Arquivamento de inquérito e absolvição por falta de provas representam uma situação de dúvida e não de certeza. Só que muitas vezes a mãe está sendo considerada alienadora quando ele é absolvido quando o inquérito é arquivado por falta de provas. Eu gostaria só de salientar, isso que meu tempo também já terminou, essa falsa ideia de que a síndrome da alienação parental protege a família. Eu fico muito feliz de não ter um filho pequeno, de não ter que enfrentar uma situação como essa dessas mães que estão enfrentando hoje. Porque eu posso dizer que a lei de alienação parental hoje é um dos maiores ataques às mulheres do nosso país. Hoje, a lei de alienação parental, ela coloca, sim, em risco mulheres, crianças e famílias. E eu termino com um questionamento. No mundo inteirinho, deputada,
existem divergências familiares. No mundo inteirinho existem disputas. Porque só o Brasil teima em ter uma lei que pode perpetuar o abuso sexual de uma criança. Bastaria um caso para que essa lei fosse revogada, como aconteceu no México. Aqui nós temos dezenas. Por que nós não revogamos essa lei, esse é meu posicionamento, e agimos como outros países? Agradecemos as palavras da doutora Valéria, coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo. Eu gostaria de declarar a minha admiração sincera pela deputada Grace, por todas as mães aqui presentes, de todos os eventos que nós já participamos. Essa é a primeira oportunidade em que as mães, que também são vítimas dessa lei, têm a oportunidade de contar a sua história. E nada melhor do que ver os rostos, conhecer as pessoas e entender a verdade do que está acontecendo no nosso país. Como a audiência pública está sendo gravada, eu já queria deixar algumas sugestões para se pensar aqui no Congresso Nacional. O meu posicionamento, como já mencionado, é pela revogação da lei, mas há alguns pontos que têm que ser tratados. E um dos pontos principais, me parece, que é a questão da disciplina da perícia, da avaliação multidisciplinar nesses processos na vara de família. Nós temos que pensar alguns pré-requisitos para essa avaliação, o que não pode ser feito. E, com base nos relatos que a gente tem ouvido, o que não pode acontecer em hipótese alguma, eu dou alguns exemplos. Acareação de criança com suspeito. Eu sou promotora criminal também, trabalhei nisso há muito tempo. Se vocês forem assistir uma audiência criminal, vocês vão ver o seguinte: nenhuma testemunha depõe na frente do réu. Nenhuma vítima depõe na frente do réu. Só os policiais militares, só, depõem na frente do réu. Como é que você pode colocar uma vítima com um suspeito frente a frente para tentar uma reconciliação? Isso é uma revitimização absurda, sem tamanho. E me parece que isso é uma questão que pode ser disciplinada no Congresso Nacional, inclusive com uma punição administrativa. Isso é uma falta, isso é uma revitimização. Uma outra questão. Nós temos inúmeros exemplos de crianças e mulheres com medidas protetivas, que são coagidas a ter contato com o agressor por outras varas. Se você tem uma medida protetiva, aliás, o seu caso é o exemplo, é porque um juiz entendeu que tem risco. E quem é esse juiz? É o juiz que está apurando o crime, é o juiz que tem contato com a prova criminal, ele tem mais proximidade com o crime. Essa decisão de medidas protetivas tem que ser respeitada pelos outros setores. Se tem medida protetiva na vara criminal, a mulher não pode ser coagida a falar com o autor da violência. A criança não pode ser coagida a ficar frente a frente com o autor da violência. Né? Uma das mães me disse recentemente, eu não entendo mais a justiça, porque de um lado me mandam, olha, você não pode nem chegar perto do agressor, e no outro me mandam, traga o seu filho que o agressor quer vê-lo, o pai quer vê-lo. Quem que eu respeito? Então, isso também tem que ser disciplinado. Há uma divergência, há uma falta de previsão legal para que, havendo situação de risco, havendo risco para a mulher, havendo risco para a criança, fica expressamente proibida qualquer forma de mediação, conciliação, face a face e confronto. Deve prevalecer o interesse primordial, que é o da proteção da criança. A questão da busca e apreensão também é uma questão que me parece que tem que ser disciplinada aqui no Congresso Nacional. Então, além da revogação da lei, esses pontos me parecem fundamentais. E eu queria só fazer uma observação. Muitas pessoas dizem, cadê os números? Cadê os números? Por que não temos números? Por uma questão. Os processos correm em segredo de justiça. Por exemplo, recentemente fiz uma pesquisa sobre feminicídio. Foi fácil fazer. Não está em segredo de justiça. Por que nós não conseguimos levantar os números? Porque corre tudo em segredo. Então, também nós precisamos verificar uma forma eficiente de acompanhamento desses casos, sem que exista segredo de justiça pelos órgãos pertinentes. Minha admiração por todas vocês.